intenção de Satanás era não deixar pistas ao longo da história. Depois da queda, não sendo onisciente como Deus, não imaginou que Deus criaria o homem feito à sua imagem e semelhança. Foi sem dúvida uma surpresa para ele dar de cara com a raça humana no jardim. E ali, certamente, ele se pôs a observar e, mais certamente ainda, a arquitetar. Lúcifer foi banido porque queria ser semelhante ao Altíssimo, ser adorado como ele era, e é, e sempre vai ser. Quando deparou-se com a criação humana, reacendeu-se a chama da sua esperança. Pelo menos temporariamente, ele poderia ter o que tinha em mente. Seu objetivo era ser adorado. Logo, intentou um jeito de corromper a criação que tinha livre acesso e comunhão com o Pai. Depois disso, impedindo este livre acesso a Deus, talvez, no seu entender, a coisa ia ficar mais fácil. Sabemos que os povos antigos ofereciam sacrifícios aos deuses, mas ficamos pensando, por que Satanás pensaria em estabelecer cerimônias e rituais, sacrifícios e oferendas, uma vez que Deus somente iria instituir os ritos do tabernáculo, o sistema de sacerdócio e sacrifícios, muito tempo depois, apenas após a saída do povo do cativeiro egípcio? É que Satanás conhecia algumas leis espirituais. Sabia que certas coisas não iriam mudar. Portanto, ele poderia adiantar-se, ganhar a dianteira em relação a Deus. Depois que o homem e a mulher foram expulsos do paraíso, Satanás, tendo vencido a primeira batalha, pôde começar a observar melhor qual seria o comportamento do ser humano depois do pecado original. Seriam fáceis de manejar ou não? Será que a essência divina dentro deles faria muita diferença, mesmo depois da perda do elo? O que foi que o diabo viu? Bem, muita coisa, mas a Bíblia destaca a história de Caim e Abel. Sem dúvida, esse foi o segundo ódio incontestável e incomensurável de Satanás. Não bastasse o sucesso com a corrupção do gênero humano, e agora aqueles dois irmãos, Caim e Abel, ofereciam ofertas ao Senhor, o que era uma forma de adoração. Ah, como o diabo odiou aquilo! Como que depois do que tinha acontecido, aqueles homens jovens, filhos de uma primeira geração, cujos pais ainda certamente se lembravam de como era a vida e o relacionamento com Deus no Éden, tinham desejo de agradar àquele ser cruel que os havia amaldiçoado. Sinal que, mesmo fora da presença permanente de Deus, e agora como mortais, ainda assim o amor de Deus estava sobre e dentro da sua criação. De uma maneira diferente, mas ainda o Senhor amava e se manifestava aos seus. E os seus, pelo que estava aparecendo, ainda buscavam a sua face. Satanás precisava agir novamente. Observou a atitude de Caim e Abel, e logo conheceu o coração do mais velho, por causa das suas atitudes. Óbvio era que o que contava naquela oferenda a Deus era a intenção do coração. Abel ofereceu a si mesmo, ofereceu das primícias do rebanho e da gordura deste, sinal que houve um holocausto. Somente um coração puro e inclinado ao Senhor
poderia, naqueles momentos tão iniciais da história, oferecer ao Senhor a gordura de um cordeiro. Caim, por sua vez, apenas ofereceu uma oferta do fruto da sua terra. Não era nada especial. Era talvez um protocolo a cumprir, uma vez que Caim soubesse que Abel queria honrar ao Senhor com aquilo que tinha. Se seu desejo fosse realmente agradar ao Senhor, e não apenas motivado pela competição e inveja, coisa comum entre irmãos que não são bem criados, não ficaria tão irado quando Deus lhe falou, ensinando-lhe o bom caminho e dando-lhe a garantia de que seria tão bem aceito quanto Abel. Em Gênesis 4, versículo 4 ao 7, observamos a sequência do episódio. E agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Este episódio, por mais antigo e aparentemente sem tanta importância quando comparado à expulsão do jardim e à morte espiritual do ser humano, não é tão inócuo assim. A maioria de nós nem lembra que Caim matou Abel, com tantas coisas mais importantes a serem compreendidas no Gênesis. Afinal, era só uma rixa de irmãos, a primeira de muitas, muitas e muitas. Mas não foi uma rixa sem consequências desastrosas, novamente, para toda a humanidade. Você pensa que não? Quer saber como a Irmandade interpreta esses fatos? Imagine só o diabo observando isso. Quando a palavra fala que Caim andava irado, é sinal que era uma ira que vinha há vários dias, e certamente em estado crescente, porque bem sabemos que a fim nos levou esse episódio. O coração de Caim, inclinado naturalmente para o orgulho e a inveja, especialmente por ser o primogênito, transformou-se num terreno farto para a ação do maligno. Era muito fácil para Satanás ver e entender o que acontecia. Caim não dominou o pecado como lhe aconselhou o Senhor. Aparentemente, não fez a menor questão, pois se julgava injustiçado. Ele se comportou exatamente da maneira como a maioria de nós se comporta hoje. Se Deus não diz o que queremos ouvir, ficamos de bico, emburrados e, por orgulho, fazemos do nosso jeito mesmo, abrindo as portas para o pecado que jaz ali mesmo, à porta, esperando para entrar, contaminar o coração e fazer com que tomemos as atitudes erradas. Assim, Caim fez. A palavra de Deus, o conselho, a exortação feita com amor e as advertências de nada serviram. Tudo entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Deus havia dito que o pecado estava à porta. O desejo de Caim seria contra ele. Que desejo? Estaria Deus falando daquele escuso desejo que crescia dia a dia, o desejo de livrar-se de Abel? A ti cumpre dominá-lo, mas Caim não ligou, não obedeceu, deu vazão à ira, ao pecado, ao desejo de matar. Satanás apossa-se de Caim
e usa sua fúria utilizando para isso a porta aberta que tinha ele em seu coração: a inveja, o orgulho, o ódio. Caim matou seu irmão, não por acaso, mas de maneira premeditada, dando vazão ao desejo do seu coração, porque era demais para ele conviver com o objeto da sua inveja e da sua ira. Nem mesmo depois de matá-lo, Caim demonstrou o menor arrependimento, o menor remorso, nem que fosse: por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Respondeu ele a Deus grosseiramente, quando inquirido por onde andava Abel. Continuava a ira, continuava o orgulho, continuava igual, ou melhor, muito pior do que antes. Podemos tomar esse relato como pouco relevante, mas Satanás conseguiu mais uma vez o que queria. Imagine a sua exultação ao perceber como era fácil corromper a criação de Deus, feita à sua imagem e semelhança. A Bíblia não relata, mas é quase certo que o inimigo durante muitos dias alimentou aquela ira, falou e falou como Deus era injusto, cruel, desprezando o que com tanto carinho havia entregue em forma de adoração. Que Abel não era melhor do que ele, e já que Deus o amava tanto, por que não facilitar as coisas e enviá-lo logo para os braços do Senhor? Caim foi amaldiçoado e recebeu uma marca de Deus, uma marca em consequência do que tinha feito. Como a Irmandade explica isso? Segundo eles, o que foi a marca de Caim?